Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Que bom ter você aqui. Que bom, chegou mais uma quinta-feira, né? Estamos já finalizando janeiro. Já foi, né? Estava em dezembro aqui querendo comer panetone, agora ninguém quer mais panetone, né? Ou não? Pense que não, né? É, né? Não, panetone é maravilhoso, né? Panetone é maravilhoso. O de frutinha é mais gostoso ainda, é o de frutinha. É, né? Ai, que bênção, né, gente? Tem 3 ainda? Glória a Deus, né? É muito bom. Que bênção. Você já cumprimentou quem está perto de você aí? Com certeza. Mas cumprimenta novamente, fala que bom que você está aqui. Você que está no Facebook aí, que falou assim, meu Deus, vou lá assistir agora o culto da SEB. Seja muito bem-vindo, amém? Vamos receber o nosso Senhor aplaudindo e glorificando. Bata a palma, diga aleluia, diga glória. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. O nosso Deus é maravilhoso. Amém? Nós vamos começar uma campanha, a campanha do clamor, né? Aprender como clamar, aprender qual a importância das nossas orações, quando nós oramos. Às vezes a gente ora, aí passa um tempo, daí Deus realiza, a gente fala, olha, puxa vida, Deus ouviu minha oração. É muito importante. Sempre Deus ouve as nossas orações. Por isso, nesta campanha, não deixe de participar com a gente. Vamos agradecer, Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de vida, pela oportunidade que o Senhor nos concede, pelas bênçãos que o Senhor Deus nos dá. Que a mão poderosa do Senhor venha sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Abençoa, Deus, a cada casa que aqui está sendo representada, cada familiar, cada um, Senhor, que saiu da sua casa hoje com um só desejo, agradecer, louvar o teu nome e deixar, Deus, e permitir que a tua palavra venha penetrar no nosso coração. A tua palavra é semente, a tua palavra sendo plantada dentro de nós, Senhor. Nós vamos, Senhor Jesus, crescer com esta palavra. Nós vamos, Senhor Jesus, dar frutos através desta palavra. Então, Senhor, abençoe, Senhor, esse culto. Abençoa, Deus, a cada um que aqui está. Abençoe aquele que está assistindo esse culto, talvez ao vivo, talvez vá assistir esse culto em outro horário. Aonde estiver, Senhor, que o Senhor alcance. Aonde estiver, Deus, alguém, Deus, ouvindo, Deus, assistindo esse culto, Deus, traga um milagre nesta casa, nesta vida, no hospital, aonde estiver o indivíduo agora, aonde estiver, Deus, este irmão, esta irmã, aonde estiver, Senhor, esse jovem, alcance agora, Senhor, a cada um. E nós apresentamos aqui agora, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, som do nosso coração. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Abençoa, Senhor, transforma, Senhor, o nosso choro em alegria. Deus, traz, Senhor Jesus, a tua revelação ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem. Esse culto, Senhor, o Senhor tem a liberdade de atuar, de agir aqui, Senhor, através do teu Espírito Santo, e nós te agradecemos, entregamos a nossa vida nas tuas mãos, no nome de Jesus. Diga assim comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá uma linda salva de palmas e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Mais uma noite na presença do Senhor, né? Deus é muito bom. Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. E eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Quem crê? Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, colocando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, colocando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor, eu cheguei. A tua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor, eu cheguei. A tua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, colocando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, colocando o teu nome, colocando o teu nome, colocando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Abra, Senhor, os olhos do nosso coração, Pai. Aleluia, Jesus.
ver, quero te ver. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. E a ti vamos clamar, né, Senhor? Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Pois tudo vem de ti, amém? Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tu
Recebe, Pai, nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Feche teus olhos neste momento. Em nome de Jesus, nós vamos estar entrando na palavra do Senhor. Que você possa nesta noite, mais uma vez, se apresentar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos estar iniciando esta campanha do clamor. Clamar a Deus. Clama nesta noite ao Senhor. Porque Ele tem resposta para mim e para você. Ele tem resposta para nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Como nós acabamos de louvar, de adorar a Deus, a Ti eu vou clamar. A Ti, ó Pai, nós vamos clamar nesta noite, pedindo mais uma vez o Teu favor, a Tua graça. Pedindo a Deus a presença gloriosa do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Que nós venhamos, ó Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, que caia por terra a desejar, ó Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Que a presença do Senhor sobressaia em poder e glória. Que nós venhamos receber tudo aquilo que é direito nosso, ó Pai, na Tua presença. Que Teu Espírito Santo venha trazer paz, vida nesta noite, trazendo a restauração, ó Pai. Uricanderábias, subiricanderábias, aleluia. O clamor, rabarábias, é um sinal de iricanderábias, de humilhação, de se render a Ele, aleluia. De se render aos pés do Senhor, quantas vezes forem necessárias, de dizer: Pai, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso, Senhor, mudar a minha vida, a minha história, uricanderábias. E o clamor, rabarábias, que vai trazer a resposta, é o clamor que vai trazer a transformação, rabadábia, é o clamor que vai fazer com que você não desista, mas que você continue adorando ao Senhor, que você continue buscando a presença do Todo-Poderoso, aleluia. Oricanderábias, oricanderai, xiribicanterábias, subiriábia, arabadás, oricandenábias. Tem um hino que diz assim: se eu me humilhar, Deus vai ouvir o meu clamor. Deus vai ouvir a minha oração e a tua oração. Vamos cantar, adorar com este hino antes da palavra. Se você quiser se assentar, fique à vontade na presença de Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, mas continue com teu coração em pé diante dele. Porque a palavra do Senhor diz que se nós te humilharmos, se nós orarmos e buscarmos a tua presença, Ele vai ouvir o nosso clamor. Ele vai ouvir a nossa oração. Aracanderábias, subiricanderábias, aleluia. Vai clamando a Ele, vai colocando desde já a tua vida, a tua casa, as tuas causas diante dEle, aleluia. Oricanderábias, subirias, aleluia, Jesus. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração.
Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Oh, glória, dentro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, a minha herança. Glória a Deus. Vai clamando a Ele, vai buscando a presença do Espírito Santo para a tua vida. O Espírito Santo, Uricanderábia, Ele te vê, Ele te conhece, Ele sabe tudo, aleluia. Oh, Xiribiás. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer de toda a vida. Oh, aleluia! Tu és minha fonte, minha colheita, a minha herança. Oh, aleluia! Tu és a nossa porção, ó Pai. Tu és a nossa colheita, Jesus. Oh, Ricabarábia. Oh, Rixibiricaia, Labarabadalabadábia. Ser cheio nesta noite, aleluia. Abiarabadabadabadabia, Pai, Shuiná. Oh, aleluia, Labadábia, Subiriaba, Pai amado, Ricaderábia. Fala conosco nesta noite, Senhor, através da tua palavra. Espírito Santo, vem! Espírito Santo, vem! Espírito Santo! Chama por Ele, chama pelo Espírito Santo na tua vida, aleluia! 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 Oh, glória! Xarabalabalabalabalabias. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Amém? Nós vamos começar esta campanha, irmãos, e entenda que o teu clamor, a tua oração está sendo ouvida diante de Deus. Amém? Quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com a irmã Maria lá atrás, e eu disse, Maria, passou umas provas o ano passado. Eu falei, imagine se você tivesse desistido. Imagine se você tivesse parado. Eu estou falando não dela, estou falando todos nós passamos prova, né? Mas aquilo que a gente acompanhou, a Maria, o Cezão, né? Passaram uma luta, uma prova bem árdua. Mas eu falei para ela, imagine se nós
tivesse desistido. Imagine se a gente tivesse falado, não, eu não vou mais, eu vou parar, eu não vou prosseguir. E hoje, para a glória de Deus, né, eles estão aqui, nós estamos aqui, e a vitória veio em nome do Senhor Jesus sobre eles, amém? Então, a importância do clamor, a importância de você orar por alguém, pelo teu irmão, orar pela igreja, orar uns pelos outros, amém? Pode sentar, criançada. Eita, Lelê. Então, mas eu acho que hoje eu sei Orlando, ó, de amarelinho. Mostardinha. Amém? Então, a palavra de Deus está em Jeremias 33, glória a Deus. Jeremias 33, versículo 3. Amém? Preste bastante atenção para aquilo que Deus vai nos ensinar, para aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Porque a palavra de Deus fala que quando nós clamamos, quando você clama ao Senhor, Ele te responde. Amém? Então, continue clamando, continue orando, não para, não desista, não deixe de servir a Deus. Olha, eu estou suando para o braço, Jeová. Está ligado isso, Eita Deus. Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Eu quero falar para vocês que a palavra de Deus, quando Deus levou, o profeta Jeremias, dizendo, a restauração é assegurada na presença de Deus. Que Deus restaura, Deus renova, Deus revigora cada um de nós, quando nós clamamos a Ele, quando nós buscamos a presença dEle. E eu estava orando e pedindo uma direção de uma campanha, e Deus falou fortemente, clamor, É tempo de a gente clamar, é tempo de a gente buscar a presença de Deus. E o clamor é a oração, Quase que engulo. E o clamor é a oração. O clamor é a oração, você clamar a Deus de dia e de noite, buscar a presença do Senhor e falando com Ele aquilo que você necessita, aquilo que você precisa mudar, aquilo que nós precisamos da parte de Deus, de uma bênção, de uma vitória. E o clamor, ele se refere, eu analisei 3 coisas, a oração, É Deus, a segunda é Deus se revelando para nós através da oração, e a terceira é Deus dando direção para nós, daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos enfrentando. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu tenho orado muito de madrugada. Tenho falado muito com Deus de madrugada. E uma das coisas que Deus falou fortemente ao meu coração, e eu gostaria de passar para vocês, é assim. Ainda que antes, Deus já sabe o que será no amanhã para mim e para você. Deus conhece o nosso futuro. Deus conhece os dias que nós iremos passar na terra, o que nós vamos enfrentar. E uma das coisas que Deus tem falado para mim, ore a respeito disso, ore a respeito daquilo, porque você vai passar. E eu já estou orando, eu já estou clamando a Deus. E uma das coisas que Deus dizia, e trazia assim, atenta a minha igreja, clamar de dia e de noite, porque nós não sabemos o que nós vamos atravessar, nós não sabemos o que nós vamos ainda enfrentar. Não estou falando de mundo, não estou falando de governo, não estou falando de nação, estou falando a sua vida com Deus. Deus tem um tratar comigo e com você. Deus tem um tratar com cada um de nós. Deus tem um tratar com a tua casa. Só que nós precisamos clamar. Mãe, clame pelos seus filhos, filhos clamem pelos seus pais e vice-versa. Nós precisamos clamar porque nós não sabemos o que está diante de nós, mas Deus sabe, Deus conhece. Mas como assim? É tempo de a gente clamar, porque nós não sabemos o que nós vamos atravessar, o que Deus vai permitir, o que já está preparado diante de Deus, para que eu e você venham atravessar. E eu sei que eu vou atravessar. Eu não sei você, mas eu sei que Deus já está falando comigo. Se revista em oração, comece a clamar por esta causa, comece a clamar por esta situação. Por quê? Porque Deus, Ele vai à nossa frente. E quando
quando Deus fala a respeito de oração, de clamor, Ele está dizendo para nós que nós temos que nos colocar diante de Deus para quando eu passar, eu já esteja alicerçado, eu já esteja preparada, o mesmo com você. Nós precisamos nos preparar por aquilo que está por vir na minha vida e na sua vida. Não sei se é bom, não sei se é ruim, mas tudo requer a oração, tudo requer que eu e você clame ao Senhor, porque a palavra de Deus diz, quando veio a palavra a Jeremias, dizendo, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor é o seu nome, clama a mim e eu vou te responder. Além de Deus responder a nossa oração, Ele vai anunciar aquilo que nós iremos enfrentar. Deus já começa a anunciar para Jeremias aquilo que ele ia enfrentar. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus está vindo para nós nesta noite, porque Deus fala, não pare de clamar, continue clamando, continue buscando pela tua casa, pelos teus filhos, porque é Deus quem restaura, é Deus quem vai fazer maravilhas no nosso meio. E diz assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das casas dessa cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com arrietes e a espada. O que quer dizer? Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para o encher de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. O que Deus está querendo dizer para nós? Tem maldades, eu vou resumir, que tem maldades querendo se aproximar de mim e de você, tem talvez estratégias do inimigo querendo se levantar contra mim e contra você, mas nós precisamos clamar a Deus, ser sábio na presença de Deus. Domingo, quando eu cheguei na minha casa, depois do culto, eu cheguei na minha casa e comecei a fazer o almoço, Orlando ali me ajudando, e nós fazendo uma coisa e outra, tal. De repente, eu falei, Orlando, é agora. Desliga tudo aí, continua fazendo o que fazer, que eu preciso ir lá orar. Na hora, eu fui no quarto orar. Na hora, eu dobrei o meu joelho e eu fui clamar. E eu falei, Deus, grande é o livramento do Senhor. Grande é a presença do Espírito Santo, porque o inimigo, ele está querendo se levantar de várias formas, de várias maneiras, não é na minha vida não, na nossa vida. E às vezes nós estamos despercebidos daquilo que o inimigo está forjando contra nós. E a palavra de Deus fala que é naquela hora que você deve levantar o clamor. É naquele momento daquela aflição, daquela angústia, daquela situação. Dobre o seu joelho na presença de Deus. Clama a Deus, e na mesma hora, irmãos, eu entendi o mistério, eu entendi o motivo do meu clamor, e na mesma hora Deus concedeu o livramento. Então é por isso que quando eu comecei a orar, eu falei, Senhor, tem tantas coisas que nós poderíamos fazer em campanha do milagre, né? Campanha do pão, campanha da água, da unção, do óleo, do Espírito, tem muitas campanhas. E eu busquei a direção de Deus, e Deus falou, campanha do clamor, diga para a minha igreja clamar, clame pela sua casa, clame pelos seus. Deus está ordenando para mim e para você, para que a gente venha orar. Quando você sair para o seu trabalho, clame. Quando você entrar no seu trabalho, clame. Quando você entrar dentro da tua casa, clame. E eu achei interessante que aquilo que Deus dá para a gente, às vezes a gente não tem muito entendimento, né? Se Deus não der, a gente não tem mesmo. E eu comecei a orar e falar com Deus, e eu via várias portas, uma porta ali, uma porta aqui, uma porta lá, porta imensa, porta pequena, e eu na oração, no meu espírito, na madrugada, falando com Deus, e foi essa noite isso, e eu disse para o Senhor, o que significa essas portas? Deus dizia assim, as portas estão fechadas. As portas, as brechas precisam ser fechadas, as portas precisam manter fechadas. E no espiritual, eu entendi que o inimigo, ele está vindo com grande fúria. Porta significa entrada. Não estou falando que eu estou dando brecha, que você está dando brecha. Eu estou falando, feche as portas no mundo espiritual. Não deixe o inimigo agir, não deixe o inimigo operar. É por isso que Deus está dizendo, clama. Clama por mim, porque vocês não sabem aquilo ainda que nós iremos passar, nós não sabemos aquilo que ainda nós iremos enfrentar na nossa casa, na nossa família,
com os nossos, cobre de oração a tua casa, teu esposo, os seus filhos. Deus está nos alertando. E aquelas portas, era interessante que na mesma hora eu dizia, eu preciso trocar de porta, eu preciso reforçar as portas, eu preciso falar para o Senhor trocar as fechaduras. Está entendendo o clamor? Nós não sabemos de onde o inimigo está vindo, nem de onde ele vai se levantar contra mim, contra você, mas nós precisamos o quê? Nos preparar, porque se você estiver clamando, é como diz a palavra em Jeremias, se você estiver buscando, além de Deus responder a nossa oração, Ele vai dar livramento, além de Ele responder a minha, a tua oração, Ele vai trazer à luz a revelação daquilo que o inimigo está forjando contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família. E isso não é dizer, você está pregando porque você está passando. Não, eu estou tendo entendimento do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, alertando, Deus me alertando, e eu alertando vocês, a igreja, a família, para o quê? Para se proteger. Porta significa entrada. Porta, quando eu vi todas fechadas, não é que as portas estão fechadas para mim, que as portas estão fechadas para você. É Deus dizendo, feche as portas, não fique de qualquer maneira, não fique levando a Deus de qualquer jeito, feche as portas, se revista de mim, feche as portas, clame pelo meu nome, clame pela minha presença, busque um clamor de dia e de noite. A palavra de Deus requer que eu e você venha clamar de dia e de noite, aonde você entrar, clama. Se você for almoçar, clama, vai no restaurante, clama, vai na casa de um parente, clama a Deus, fala, Senhor, vai na minha frente, abençoa, porque nós não sabemos as armas forjadas que o inimigo está querendo se levantar. E isso não é contra a igreja SEB, é contra os filhos e os escolhidos de Deus. E se eu e você não clamar, o inimigo vai vir com tudo. O inimigo vai vir dando a rasteira, o inimigo vai vir querendo forjar. Nós precisamos ser sábios. Eu falei para Orlando, eu estou 24 horas ligadinha no céu. Pastora, você está orando? Eu estou ligadinha, estou bem ligada com Deus, eu não estou dispersa na presença de Deus, porque Deus tem me incomodado muito a orar, Deus tem me incomodado muito a clamar, a buscar a presença dEle. E além de você clamar, Deus vai te responder e vai trazer a revelação da palavra. Comece a buscar a revelação da palavra, do Espírito sobre a tua vida. Você vai ver coisas maravilhosas que Deus vai começar a trazer. E a palavra do Senhor, ela fala que nos sinais, os velhos terão visões, em Joel lá, terão sonhos, terão revelações. Então, vigia para quando Deus mostrar, peça entendimento para Deus, porque Deus está falando isso comigo, porque que Deus está apresentando tal situação para mim, por que Deus está me levando a clamar? Eu não sei, mas eu tenho clamado. E às vezes não fique perdendo tempo não questionando, Jesus, por que eu tenho que clamar? Vai acontecer alguma coisa? Senhor, é bom ou ruim? Não importa, eu vou clamar. Não importa o que Deus falou, clama por Ele, busca a presença dEle, busca a presença do Espírito Santo, porque aqueles que estiverem no Senhor, aqueles que estiverem clamando ao Senhor, esses terão um grande livramento. Mas quem estiver disperso na terra, igreja, vocês guardem bem esta palavra, quem estiver disperso na terra vai perecer. Quem estiver disperso na terra vai passar pelo estreito. Mas se eu clamar, outra coisa, não espere acontecer para clamar, já clame antes. Deus já está ordenando eu e você a clamar antes. Senhor, eu clamo pela minha casa, pelo meu emprego, pelo meu carro, pela minha, meus filhos, pela minha esposa e vice-versa. Eu clamo pela minha família, Pai, alcança a minha geração. Comece a pedir isso para o Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus trará o quê? Restauração para aquele que clama. Se você clamar, eu clamar, Deus já revela. Se eu clamar e você clamar, Deus já quebra todo o arco do inimigo. Se eu clamar e você clamar, Deus começa a despedaçar todo o jugo do diabo contra mim e contra você. E isso é muito sério. Eu, às vezes, assim, dentro da minha casa, e eu falo muito, falava, dentro da minha casa eu estou num silêncio muito grande, porque o diabo tem ouvido. Satanás, ele ouve, eu e você. E eu tenho ficado muito em silêncio dentro da minha casa, no trabalho, então eu fico muda.
não saiu uma palavra, mas eu estou lá ligado o tempo todo. E Deus tem me despertado, e Deus tem falado ao meu coração, e Deus tem colocado palavras, Deus tem dado discernimento de espírito, discernimento das coisas que o inimigo está forjando, discernimento daquilo que o inimigo quer fazer. E uma das coisas que Deus tem me incomodado, quando eu percebo que é laço do inimigo, eu, na mesma hora eu não falo nada, nem por Orlando, eu vou lá e falo, estou indo orar. Estou indo orar. E é lá que Deus está dando as revelações, é lá que Deus está dando livramento, é lá no clamor que Deus está trazendo a restauração, é lá no clamor que Deus está trazendo cura, libertação para mim e para você. Às vezes não é nem com a gente, às vezes é alguém que está próximo da gente, às vezes não é nem com você, mas às vezes é um filho, às vezes é um esposo, às vezes é uma filha, às vezes é um parente, é alguém que faz parte da tua família, mas Deus está nos levando o quê? Vai clamar ao Senhor. Faça essa campanha, né, de 3 quinta-feiras de clamor pelo seu filho, pela sua casa, pela sua filha. Fala para Deus, Senhor, eu não aceito, né, meu filho nessas condições, eu não aceito a minha filha, eu não aceito, Senhor, essa situação, esse levante. Eu vou clamar a Ti, porque eu sei que o Senhor trará, Ramarassubricai, a resposta da minha oração, a resposta da tua oração. Deus tem resposta para dar para nós, Deus tem condições para dar para mim e para você, e nós precisamos buscar, clamar ao Senhor, nós precisamos buscar e clamar ao Espírito Santo. O Espírito Santo vê, o Espírito Santo enxerga, o Espírito Santo sabe tudo, assim como viu com Ana, o que Ana passou, Deus viu, Rabalabassúria, no silêncio, no sofrimento dela, Deus enxergou Ana, Rabanai. Eu quero dizer, no teu sofrimento, no teu sussurro, no teu silêncio, Deus te enxerga, Deus te vê, Deus sabe tudo, o Espírito Santo te conhece, Ele sabe as condições que você tem vivido na terra, talvez são de enfermidades, de doenças, de peste, de afrontas, e nós estamos passando por despercebidos na presença de Deus, e está indo tudo bem, não está acontecendo nada. Vigia, olha de um lado, olha para o outro, olha atrás e olha adiante, e erga a tua cabeça para o céu, e começa a elevar um clamor na presença de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e vai pedindo os livramentos de morte, de destruição, do Uricanderábia, vai pedindo a presença do glorioso sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque até aquilo que está escondido, Deus trará a luz, até aquilo que está em oculto, Deus trará a revelação, por causa do teu clamor, por causa da tua oração. Às vezes nós não entendemos, não compreendemos o chamado, o propósito de Deus, quando eu clamo, quando você clama. O chamado, Rabanábia, não é só de estar pregando aqui, não, de estar adorando a Deus, mas o chamado é de quando Deus ordena o clamor, vai clamar, dobra o seu joelho. Há lugares que eu e você não podemos dobrar o joelho, porque às vezes é no trabalho, às vezes é num trânsito, às vezes é no lugar, Ramanábia, mas o Senhor diz, dobra o teu coração e começa a abrir a tua boca, começa a clamar para que o inimigo não venha ceifar os teus filhos, para que a morte não chegue, não te assombre dentro da tua casa, da tua família. Isso é muito sério, Uricanderábia, porque a palavra de Deus diz que aquilo que derábia, aquele clamor que eu e você fizer diante dele, ele responderá e ele dará livramento. Quantas vezes você dobra o joelho e você não tem palavras para orar? Nós não temos palavras às vezes, mas quando a gente levanta dali, Deus já concedeu o livramento. Ele não deixou nem eu e nem você saber. Ele nem permitiu que viesse ao meu e ao teu conhecimento. Por quê? Porque Deus ouve o nosso clamor. E é importante, igreja, nós, como igreja de Jesus, clamar ao Senhor. É importante, como igreja de Jesus, a gente buscar a presença de Deus. E é interessante que eu falei, Deus, que transformação. Parece que tem hora nem é eu que estou em mim. Por quê? Sempre gostei de falar, sempre gostei de matracar, sempre gostei de estar no meio de gente, e Deus fala assim, você e eu e você. Nem no meio de pessoas, Deus não está permitindo eu ficar. Por quê? Porque Deus está trabalhando. Por quê? Porque Deus está moldando. Por quê? Deus está protegendo. Por quê? Porque Deus está fazendo algo muito grande na minha vida e fará na sua também. Então, isso é muito importante. A gente, como igreja, diz, não estou triste, não tenho depressão, para a glória de Deus, mas eu estou entendendo o trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Eu estou entendendo o agir do Espírito Santo na minha casa. Uma coisa importante, igreja, quando você clamar a Deus, não questione. Ai, Senhor, por que eu preciso orar? Ai, Jesus, por que o Senhor está me levando? Não, Senhor, eu estou aqui na tua presença.
Enche a minha vida com a tua presença, com o teu poder. Enche a minha casa com a tua luz, com a tua presença. Cobre a minha casa com o teu sangue, cobre os umbrais da minha casa, portas e janela, sendo selada pelo sangue de Jesus, sendo, abençoada. Eu clamando a Deus e o Senhor respondendo. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e novas que ainda não sabe. Clama a Deus, para que Deus venha te responder. Isso é muito sério. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Muitas coisas não chegou ao meu e nem ao teu conhecimento. Mas quando nós começamos a clamar, Deus começa a trazer a resposta. Deus começa a trazer o discernimento daquilo. Esses dias eu estava orando em casa por uma causa aí. E eu falei com Deus. Eu falei, Jesus, eu quero que teu Espírito Santo traga a luz da revelação a respeito disso. Deus falou tão assim claramente comigo, Deus foi tão assim real na minha vida, que quando eu levantei dali, eu falei, Senhor, eu já entendi tudo. E Deus no meu coração, silêncio, comece a prestar atenção naquilo que eu tenho falado ao teu coração. Preste atenção naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Preste atenção naquilo que Deus tem feito lá dentro da tua casa. Preste mais atenção nos seus filhos. Preste mais atenção lá nos seus familiares. Às vezes você não dá um abraço, às vezes você não sorri, às vezes você não fala nada, mas tem algo ali que está acontecendo e que o Espírito Santo vê, que o Espírito Santo conhece, que os olhos do Espírito Santo alcançam. O meu não alcança, o teu não alcança, o nosso não alcança, mas quando você diz, coisa mais linda, gente, busque a presença do Espírito Santo, é Ele que revela, é Ele que traz o discernimento da palavra. Busque o Espírito Santo, fala com o Espírito Santo, ele é uma pessoa dentro de mim e dentro de você. Tenha amizade com o Espírito Santo, tenha comunhão com o Espírito Santo, tenha a vida com o Espírito Santo. Você vai ver que coisas lindas que Deus começa a trazer no nosso entendimento, uma mudança, uma transformação dentro de nós, uma mudança, uma transformação dentro da tua casa. Não adianta a mãe querer brigar com o filho querer brigar com a mãe, não adianta querer discutir, não adianta querer se justificar. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que no silêncio que Deus trabalha. Então, quando eu fico em silêncio, quando você fica em silêncio e deixa o Espírito Santo clamar, e deixa o Espírito Santo falar e ouvir aquilo que Ele está trazendo para nós, você começa a ter uma transformação de vida. Não comece nada na tua vida sem a presença de Deus. Não faça plano, projeto, se Deus não estiver juntamente nesse plano, nesse projeto. É por isso que Deus fala, clama, 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 busque a minha presença, porque eu quero te responder. Busque a minha força, busque a minha graça. Então, clamor é oração, clamor é a restauração, clamor é você ter uma vida íntima com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Clamor é você pedir o socorro e Ele virá bem presente na hora da angústia. Clamor é quando você busca a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desejando, Pai, eu preciso mudar. Jesus, eu preciso ser mais maleável, eu preciso perdoar, eu preciso, Senhor, ser mais tratável, eu preciso, Senhor, renunciar a muita coisa na minha vida, eu preciso, Jesus, ter uma vida conectada com o Senhor, eu preciso ter uma vida voltada ao Senhor. Semana passada nós falamos a respeito de celular. Ontem eu ouvi um testemunho de um soldado, aquele, né? Acho que é. Um soldado, nós estávamos lá vendo um vídeo, e que o rapaz falou assim, que ele foi socorrer uma família, e quando chegou lá, uma menina de 14 anos tinha se matado. Aí, então, ele começa a questionar a família, por que aquilo aconteceu? E a menina deixa uma carta escrita, sentam-se à mesa para jantar, o pai no celular, a mãe no celular, o irmão no celular. A menina, então, fala com o pai acho que é, filha, no celular. Fala com a mãe, acho que é, filha, no celular. Fala com o irmão, acho que é, no celular. De repente, essa menina levanta da mesa, vai para o quarto. E quando os pais vê que ela não estava mais ali, foi ver, ela tinha se matado por causa do celular.
Por quê? Porque o pai e a mãe, os irmãos, não tem mais tempo um para o outro. Ninguém tem mais tempo para ninguém, né? Todo mundo quer ficar aqui, ó, só conectado no celular. E é isso que eu tenho sentido da parte de Deus, para a gente ficar conectado na presença dEle, clamar por Ele, buscar a presença do Espírito. Quando eu vi aquele testemunho ontem, né, eu falei para o Orlando, olha aqui, ó, a gente fala, a gente prega, e depois Deus testifica aquilo que a gente estava falando. Por quê? Porque ninguém tem mais tempo para ninguém. Se, de repente, alguém manda uma mensagem para mim, para você, esses dias a irmã Eunice, aquela senhorinha que fica lá atrás, foi ontem, eu estava trabalhando e ela insistiu 2 vezes, estou com meu celular e eu atendi, ela falou, ai, pastora, por favor, me socorra, eu caí num golpe de bandido, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, então, irmã Eunice, eu expliquei para a senhora um dia aí a respeito do celular, eu expliquei para a senhora lá fora. Depois do culto, eu conversei com ela, tal. Falei, e aí? A senhora continuou? Porque bandido lá, eu sei que ela foi assaltada, eu não entendi direito, que levou um golpe, eu não entendi direito. Eu sei que se refere a cartão, se refere a banco, ou fizeram algo na aposentadoria dela, eu não sei direito explicar. Aí eu orei com ela, tudo, acalmei ela, viu? E eu, na hora, tocou uma vez, eu não atendi. Tocou a segunda, eu falei, bom, acho que ela está precisando de mim. Aí, na mesma hora, eu visualizei ela ali, eu retornei para ela e eu liguei. Então, quando alguém ligar para você, atenda. Seja seu filho, seja sua filha, seja quem for, dê atenção. É por isso que Deus fala para nós que nós temos que clamar dentro da nossa casa. Essa família, pelo que eu vi, era dia e noite no celular. Sentava de manhã, acho que é celular, almoçava era celular, jantava celular e dormia celular. Aí a menina de 14 anos vai lá e dá um fim na vida dela. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos vigiar. Então, são essas coisas que nós temos que começar a prestar mais atenção dentro da nossa casa. Né? Quando alguém disser, ai, mãe, ai, pai, ai, isso, filho, tal, dê atenção para o seu filho, dê atenção para os seus pais, vice-versa, dê atenção para a tua casa, para a tua família, aqueles que você convive, dê atenção. Por quê? Porque a gente não sabe de que maneira o inimigo estava entrando, e o inimigo estava entrando ali. Né? Porque o pai trabalhava o dia inteiro, a mãe trabalhava o dia inteiro, o irmão trabalhava o dia inteiro, e ela ficava sozinha, chegava de noite, com certeza, acho que ela queria conversar, com certeza essa menina queria, né, um diálogo em família, e não tinha, não teve. E aí? O inimigo levou. Então, é isso que nós temos que vigiar. É por isso que a palavra de Deus diz que, além de clamar, né, você deve buscar a presença de Deus dia e noite. E quando alguém ligar para você, olha, eu preciso de uma oração, atenda. Não fique lá só naquilo que não vai trazer nada para mim, para você, no mundo espiritual. Porque muitas vezes as pessoas estão precisando de mim, estão precisando de você. Tem pessoas perto de mim e de você precisando. E você precisa clamar para ficar atento, né? Para ficar sensível, maleável na presença do Espírito. Para quando aquela pessoa precisar de mim e de você, a gente esteja pronto. Não só para clamar juntamente com aquela pessoa, mas para levar uma palavra de vida, uma palavra, né, de restauração. Aqui a palavra de Deus fala da restauração, que ela é assegurada. Nós temos que nos assegurar na presença de Deus, buscar a restauração em Deus, buscar a presença do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. E eu gostaria que você fizesse um compromisso com Deus, não é comigo, nem com o pastor Alexandre, nem com o pastor Adriano, nem com o pastor, né, Nilson, Adilson, não. Faça um compromisso com Deus, e você está aqui nessas 3/5 clamando a Deus, clama por Ele, clama a presença dEle, fala para Jesus aquilo que você às vezes tem medo, aquilo que você às vezes se encontra em ruína, aquilo que tem afrontado a tua casa. Tem coisas, irmãos, que é só você e Deus, só você sabe o que você está passando, só você sabe o que você está enfrentando. Você pode contar para mim, eu posso contar para você, a gente pode até se condoer junto, mas, na verdade, aquilo que você está passando, só Deus sabe. Só Deus sabe o quanto você tem chorado, só Deus sabe o quanto você tem enfrentado batalhas difíceis dentro da tua casa, só Deus sabe quando você tem enfrentado batalhas difíceis dentro de você, do teu interior. Você tem passado situações, às vezes, que você não sabe como contornar, você não sabe como reverter essa situação. Eu quero dizer para você que o dono da bênção está aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que você é filho
filho, e você tem um pai, e esse pai é o Senhor, e o Senhor quer te ajudar, o Senhor quer te colocar de pé, o Senhor quer dizer, pode clamar, filho, porque eu vou te responder, pode clamar, pode me buscar, porque eu vou trazer resposta e solução para a tua vida, porque Deus tem. Eu quero dizer para você, tira esse pensamento de morte de dentro da tua alma, tira esse pensamento de destruição dentro do teu coração. Jesus, Ele te conhece, Jesus, Ele trabalha, Ele sabe, muitas vezes a minha e a sua estrutura como está, diante de pessoas, diante de acontecimentos, diante de situações que nós enfrentamos, diante de coisas que ainda nós vamos enfrentar, e Deus está dizendo, eu quero te estruturar, igreja, eu quero estruturar o meu povo, eu quero colocar o meu povo em oração, eu quero colocar o meu povo em clamor desde já, para que vocês venham ser abençoados, para que na hora da luta e da prova nós estejamos alicerçados na presença dEle, para que na hora da luta e da prova nós possamos permanecer diante dEle. Isso é muito importante. Então por isso que eu falo para você nesta noite, clama a Deus quando você sair ao trabalho, quando você retornar, clama a Deus pela tua casa, clama a Deus por aqueles que vão ficar dentro da tua casa, clama a Deus pelos seus filhos que irão para a escola, clama a Deus, brincadeirábias, quando você estiver indo a algum lugar, clama a Deus, fala, Deus me guarda, me protege, Senhor me traz, Deus, no retorno novamente, guardado e protegido pelo teu sangue. Clama por aqueles que ramarasúbia, que estão abatidos, clama por aqueles que estão fracos, clama por aqueles que estão precisando de mim, de você, Pai. Se houver alguém dentro da minha casa, da minha família que está precisando de mim, eu clamo por eles, eu clamo a Deus para que haja perdão dos pecados, eu clamo a Deus para que haja restituição, eu clamo a Deus para que haja portas abertas, ó Deus, que eles sejam bem empregados. Nós precisamos clamar, gente, não se dispersa não fique longe da presença dEle, não fique longe do Espírito Santo. Clama por Ele, clama a presença do Senhor para que dê força, para que dê graça, para que a presença do Senhor sempre esteja ali comigo e com você, para que naquele momento de levante você possa dobrar o teu joelho, o teu coração e dizer, Pai, agora é o Senhor. Não espere acontecer, não espere você passar, não espere você enfrentar, mas clama por Ele agora, aleluia. Vamos clamar, levanta um clamor pela tua vida, pela tua casa. Deus me proteja, diga, Deus abençoa a minha casa, Senhor, me livra dos inimigos, daqueles que têm se levantado com o mal, com o intento contra nós, contra mim, aleluia, contra você, Uricanderábias, aleluia, Jesus, oh Espírito Santo, glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
invade o céu. Oh, aleluia! Oh, glória! Xarabalabarabalabaraia. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Pega suas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. 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 Aleluia. Oh, glória a Deus e baratas. Céu e canderabia, arabadabarabala, suricária. Deus, o Lixebericai, nos desperta, ó Pai, em nome de Jesus. Nos leva ao Espírito Santo, a nós, Alexebricai, a clamar a Ti, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em todo momento, Uricanderai, que nós estejamos ligados a Ti, ó Pai, em comunhão pela nossa vida, pela nossa casa, Pai. Muitas vezes nós achamos que sacrifício, Uricanderábia, que é um jejum, Uricanderai, que nos traz a resposta, mas não, Senhor do Uricanderábia. Oh, Senhor, o que traz a resposta é o clamor, Pai. É o coração quebrantado, é o coração que se liga ao Teu, ó Pai. O coração que fica em comunhão, Pai, todo momento, dizendo: Jesus, Uricanderai, me dá o livramento, ó Pai, dos inimigos. Me livra daquele que me deseja o mal. Me livra, Pai, daqueles que têm se levantado contra a minha casa, contra a Tua casa. Daqueles que têm se levantado interiormente dentro de você, com pensamentos de morte, de destruição, com pensamentos que é melhor acabar tudo, Uricanderábia, Xuribiás. Eu quero te dizer, clama ao Senhor. Sabe por que Deus está falando isso? Porque Ele te conhece, Ele sabe tudo de você. Ele sabe teus pensamentos, Uricanderábia. Ele sabe, Uricanderábias, o que você tem passado. Ele sabe quando você diz: Pai, eu não aguento mais, eu não estou suportando mais. Pai, esta luta está travada, Uricanderábia, mas o Senhor está dizendo para nós nesta noite: clama, filho, clama por mim, Uricanderai, porque eu trarei resposta, eu trarei solução, eu trarei a mudança, a transformação. Não é as tuas palavras, não é brigando, não é entrando em contenda, em confusão, em divisão, mas é no silêncio que Deus trabalha. É quando a tua alma grita pela presença do Deus vivo. É quando a tua alma grita pelo poder do Senhor na tua vida, na tua casa. Coloca todos os dias em oração, Uricanderai. Teu filho, a tua filha, coloca eles em oração. Coloca, diz o Senhor. Ah, barabadabarábia. Você é a boca de Deus lá na tua casa, Aracanderai. Você é a boca de Deus lá no teu trabalho, Uricanderábia, Xabarai. Você é a boca de Deus aqui na igreja, Aracandarábia. Então clama por Ele, clama pela presença bendita do nosso Deus, porque Ele trará resposta nesses dias, Ele trará solução nesses dias, se você buscar a Ele verdadeiramente. Então o teu compromisso não é comigo, não é com o pastor, o teu compromisso é com Deus, de estar aqui na quinta, porque você vai ver o que Deus vai fazer, a transformação que Deus vai te conceder, a restauração que Deus vai te dar, aleluia, Uricanderábias. É isso que Deus quer fazer. Se eu e você clamar, se eu e você se humilhar na presença dEle, se eu e você chegar diante dEle e falar: Pai, é só o Senhor, Uricábia, só o Senhor pode fazer, Uricanderai, só o Senhor pode
pode transformar, só o Senhor pode mudar situações, Uricanderai. Não sou eu, não é você. O que Deus espera é ouvir o meu e o teu clamor. A minha parte, a tua parte é clamar. Ele está dizendo: clama, Aracábias. Clama, igreja, Aricanderábia. Clama na madrugada, Aracandarabadai. Clama pela manhã, Xiricadarabia. Clama durante a tarde, a noite. Clama por ele, Uicais. Que a presença do Senhor esteja sobre a minha vida e a tua vida. Eu te abençoo nesta noite, como irmão, como irmã, como a igreja de Jesus Cristo. E eu levanto um clamor por este povo, ó Pai, desperta, Aracandarábia. Que a tua igreja venha se despertar, ó Deus, Uricanderai. Não deite, Senhorá. Não levante, Senhorá. Não saia da tua casa, Senhorá, Uricanderai. Pai, nos incomoda, Espírito Santo, e nos leva, ó Deus, Uricanderábia, a clamar a ti em espírito e em verdade. Amém? Você que crê nesta palavra, Deus já deu livramento aqui, viu? Deus já está dando resposta aqui, Uricanderábia. Deus já está dando entendimento, transformação, restauração aqui, Uricanderai. Não saia da presença dele. Não saia da presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Você que crê, começa a aplaudir bem forte o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Que bênção, né? Que bênção. Pastora, Deus abençoe, né? Continue usando você, protegendo, abençoando. Que bênção, né? Quinta-feira, não deixe de estar aqui. Fale para as outras pessoas, né? Convide novas pessoas. Às vezes tem pessoas que precisam, querem ouvir uma palavra, né? Fala, vai lá na quinta-feira, né? Vai receber a palavra. Bênção, né? Uma das coisas que eu guardei na mensagem aqui, que é importante, às vezes a gente pega algumas palavras, a gente guarda, né? Aquilo que a pastora comentou aqui, pregou, né? E ela falou assim, que a gente tem que clamar antes das coisas acontecerem. A gente só tem mania de clamar quando acontece. O negócio da barca está virando, agora eu vou orar. Agora eu vi demônio ali. E a gente tem que clamar porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem que estar com o nosso coração preparado para tudo, né? Todo momento. Tem o testemunho do pastor Nilson, né? Que ele vai vir comentar aqui. Venha, pastor Nilson. Graças a Deus. Nós oramos. Olha o poder do clamor, né? Que oramos, né? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. O tema dessa campanha não poderia ser outro, né, pastora? Às vezes a gente conversa com alguns irmãos e às vezes, até mesmo dentro da minha família, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou mais em igreja nenhuma, porque igreja, todas as igrejas têm coisa errada, né? Você confia num pastor, daqui a pouco aquele pastor está fazendo coisa errada, tal. Mas a importância, irmãos, da gente estar dentro da igreja, né? A importância da gente estar em comunhão uns com os outros, porque quando você está assistindo na televisão, aquele povo que está lá naquele auditório, eles não estão orando por você, não é verdade? Aquele povo que está lá, cada um está buscando o seu próprio interesse. Cada um está buscando a sua própria necessidade. E quando a gente está em comunhão, como a pastora mesmo estava falando, da irmã que ligou, que vem conversar com ela, ou que vem conversar com o pastor Alexandre, ou com outro pastor qualquer, vem pedir oração por uma determinada coisa, vou viajar. Não viaje sem pedir oração, né? Não saia na estrada, o espírito de morte está nas estradas. Existem pontos, né, pastor, que as próprias pessoas amaldiçoam aquela curva da morte, né? A gente vê muito isso. Então não saia viajar sem pedir a oração para o seu pastor, para a sua pastora. Venha, peça oração. E quinta-feira nós estávamos aqui, né? E eu comentei com o pastor.
A minha esposa, ela precisa fazer uma segunda cirurgia na coluna, porque onde ela fez a cirurgia, que foi tirado o tumor, foi colocada 2 hastes de titânio, né? Só que a vértebra de cima, ela tombou, então ela ficou assim, ó. E o próprio médico falou que se ela não fizer a correção logo, daqui a poucos anos ela não vai aguentar de dor, porque um osso vai começar a esfregar no outro osso. E quem tem problema de coluna sabe como é terrível isso. Só que o plano de saúde, eles negaram essa cirurgia, sabe? Como ela já fez uma em março, pelos exames, pelas ressonâncias e tudo mais que o médico pediu, eles disseram assim, que a cirurgia que foi feita estava bem estável, então não tinha necessidade de uma outra cirurgia. A gente sabe que uma cirurgia dessa é muito cara, né, irmãos? A gente sabe que esses aparelhos, essas peças que vai dentro da pessoa, prótese, né, de titânio, parafuso não sei do que, a gente sabe que é caro. Então os planos de saúde, a tendência deles é dificultar, é cortar. Só que eu e minha esposa, nós ficamos em paz, conversamos com os nossos filhos, né? E ficamos em paz no sentido de Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Se essa cirurgia for para acontecer, Deus vai agir no meio lá da junta médica, no pessoal que fizeram análise lá, e Deus vai agir de alguma forma. E o médico dela pegou e escreveu uma carta assim, sabe? Parece carta de juiz, de advogado, dizendo que eles tomaram uma decisão simplesmente técnica. Eles não olharam, nem sequer se deram ao trabalho de convocar a minha esposa para eles olharem a coluna dela, né? Então ele escreveu uma carta assim, até ele mandou a cópia no WhatsApp para minha esposa. E aí, quando foi a semana passada, eu pedi a oração, né? Pedi para os irmãos que orassem em favor disso, né? Se tiver que acontecer, que acontecesse, né? Aí, na quinta-feira, eles mandaram uma mensagem que a junta médica queria ver minha esposa urgente. Aí pediram urgência, né? Para a gente ir lá urgente. Aí nós fomos, né? Acho que foi na quinta ou na sexta, não me recordo direito. Fomos na sexta, né? Aí fomos e o médico dela chegou junto com a gente e tal. E depois levaram a gente numa sala bem longe do hospital, longe da administração, bem longe. Até eu estava comentando com o pastor Adilson. Levaram a gente assim, uma distância muito longa, né? E a minha esposa tem dificuldade de andar, né? Aí eu falei, olha, vocês podem ir indo que a gente tem que ir na marcha lenta aqui, né? E resumindo, irmãos, chegamos lá, tinha um médico lá, um senhor bem de idade, bem grandão assim, sabe? Acho que ele é da diretoria do hospital, pelo tratamento, pelo respeito que a gente viu as pessoas, né? E aí ele falou assim, tá bom, tá, vocês estão liberados, tal. Aí depois a secretária falou para minha esposa, enquanto eu fui buscar o carro, segunda-feira eu passo para você a senha de autorização. Amém? Então, irmãos, oração, comunhão, clamor, isso aí a gente só tem aqui dentro da igreja. Não é verdade? Você tem um problema, você tem uma luta, você não precisa passar essa luta sozinho. Esse testemunho que a pastora Rosana estava contando, eu vi ele há algum tempo atrás. E quem gravou foi o próprio policial, viu, pastora? Né? Acho que é o mesmo vídeo. O próprio policial gravou o vídeo dizendo, falou assim, olha, a menina estava com um bilhete na mão. Eu só queria conversar. Olha que triste, né, irmãos? Então, a falta de comunhão, a falta de união dentro da família, dentro da igreja. Então, a igreja é isso, irmãos, é comunhão. E eu quero agradecer cada um de vocês
que tem orado por mim, pela minha família. Meus filhos trabalhando, não pode deixar a peteca cair, né? Então, enquanto eu corro com a minha esposa, meus filhos estão lá tocando a firma, trabalhando, atendendo, fazendo entrega, recebendo e-mail, respondendo e-mail. Então, é uma luta todos os dias. E da onde que vem essa força? Se não de Deus. Não é verdade, irmãos? Da onde que vem essa força para nós conseguirmos essa vitória do dia a dia? Se não de Deus. E aonde que você consegue isso, irmãos? Se não dentro da igreja. Não é verdade? Então, eu agradeço a cada um de vocês que tem orado por mim, tem orado pela minha esposa. E fique firme, né? Fique firme nessa campanha, fique firme no culto, venha buscar Deus, compartilhe, ore uns pelos outros. Eu sempre falo isso, né? Ore uns pelos outros. Eu quero agradecer, tá? Em nome de Jesus, muito obrigado, tá? Por este amor, por esta comunhão. Amém? Deus abençoe, pastor. Em nome de Jesus. Que bênção, né, irmãos? E domingo a gente vai dar sequência no nosso projeto de vida. Do domingo você vai escrever, você vai levar o envelope, você vai lá, dentro do envelope vai ter um espacinho para você escrever o teu projeto de vida, leve. E na Santa Ceia a gente vai fazer a entrega, né, da nossa vida, o momento da oração, tá? Escrever o seu projeto de vida, a gente colocar ali, deixar durante o ano para a gente estar orando. Então escreva. E clamar, gente, não significa que você tem que ficar 2 horas no quarto. Clamar, como a pastora disse, você vê que o Senhor vai ensinando em pensamento, trabalhando. Faça, se você tem facilidade de escrever tudo aquilo que você está pedindo, escreva numa folha, daí você apresenta, ora, Senhor, o João, a Joana, unge a tua casa, sempre tem óleo ali para você levar, pode passar, levar, unge a tua casa, né? Unge o seu ambiente de trabalho, passe as mãos assim, sai assim, Senhor, abençoa, em nome de Jesus, abençoa, tá vendo? Senhor, esse espírito capeta, né? Às vezes a pessoa, o marido não é convertido, não entende nada, fala, nossa, ela está andando com aquela pastora Rosana, né? Então, faça com sabedoria que você vai ser bênção, né? Um testemunho que eu quero contar para vocês, que faz parte da palavra, voltando, né? Começando lá atrás, a Ana Paula, né? A Ana Paula estava trabalhando numa empresa, a empresa estava com dificuldade, uma grande empresa aqui em Sorocaba com dificuldade, ela foi vendida e aí começou a mandar todos os funcionários antigos para poder melhorar a receita da empresa. E aí ficou ela e a chefe. E a chefe começou a pressionar ela, pressionar, mas não era de trabalho. Mas a gente sentia que era um espírito de inveja, né? Ai, que cor é seu cabelo? Tá vendo como que a gente tem que clamar, né? Que cor é seu cabelo? Uma perseguição. Ah, o que você usa? Que perfume? Gente, olha só, perfume, coisa. Nossa, por que hoje você está quieta? Aquelas coisas assim. E assim começou a pegar. Falei assim, ó, você tem que voltar para a igreja, você tem que andar nos caminhos do Senhor. Comece a consagrar. Levei um óleo, tá vendo? Comecei a falar, faz as orações, comece a abençoar. E aí surgiu uma oportunidade na empresa da CIPA, né? Quem conhece a empresa sabe que a CIPA é uma comissão que é feita pelos empregados e pela empresa, né? Para cuidar da parte de segurança. Só que quem é eleito pelos trabalhadores, ele tem 2 anos de estabilidade. Daí eu expliquei para ela isso daqui, falei, vai, é legal. Quem sabe se consegue uns votos lá. E ela foi a segunda mais votada. Falei, olha que legal, que bênção. E ela ganhou, junto com ingressando na CIPA, ela ganhou 2 anos de estabilidade. Falei, olha que bênção. Já uma outra coisa que aconteceu nesse meio foi que ela conquistou o apartamento. Foi lá, comprou na planta o apartamento. Falei, olha que bênção. A gente ficou feliz, né? Falei, olha que bênção. E aí, ela falou, vai entregar tal tempo. E começou. E aí os levantes começam a se levantar, né? Começa uma luta no trabalho, a inveja, tá? E aí Deus foi trabalhando. E aí a gente começou a perceber que a inveja foi tanto que ela bateu no motoqueiro, do nada o motoqueiro entrou e derrubou o motoqueiro. E aí depois ela foi estacionar lá na empresa, não viu que tinha um buraco, o carro caiu dentro do buraco, rodopiou na Raposa Tavares, aí feio contar, né?
Daí veio contar para mim. Eu falei, filha, vamos entrar num... Aí começamos a um projeto de oração. Aí vim para a pastora, eu falei, pastora, você pode? Expliquei, contei para a pastora, vamos orar. Vou começar a orar. E aí Deus mostrou para a pastora que havia um demônio embaixo do carro. Falou, mostrei um demônio embaixo do carro. Olha só, irmãos, tá vendo? Tem um demônio embaixo do carro da tua filha. E é enviado, foi enviado. Mas a gente começou a orar, a pastora, ore que eu já repreendi, vai. E aí, irmãos, graças a Deus começou assim, começou a fluir as coisas. E quando acontece essas coisas, a gente também tem os momentos ruins, tem momentos felizes. Terminou o apartamento, falou assim, não, já vamos entregar a chave. Ana, meu Deus, Ana, que legal, bênção. Porém, agora tem que pagar o aluguel e pagar já a parcela do apartamento. Falou, nossa, eu esperava que ia ser tão, né, ia demorar um pouco mais, que ela mandou fazer, né, uns armários lá, tudo. Falei, nossa, ela começou, meu Deus, como que eu vou pagar armário? Como que eu vou pagar o piso? Como que eu vou pagar o aluguel? Falei assim, você não foi Deus que deu o apartamento para você? Não foi Deus que permitiu? Não foi Deus que abriu a porta do trabalho lá? Então Ele vai cuidar. Vamos continuar no projeto de oração. Não se assuste, é Deus que está no controle. E aí foi e tal, em oração, e começamos o projeto de oração, pedindo, todo dia de manhã, pedindo para Deus dar um livramento. Aí teve essa semana, acho que umas 4 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, ela ligou, falou assim, eu vou na igreja, e Deus tocou no meu coração de eu fazer um voto. Vou lá na igreja perto da casa dela. Falei, vai lá mesmo. Então faz um voto. Ela falou, vou fazer um voto lá, para Deus abençoar. Foi na igreja, daí veio almoçar em casa. Fui na igreja hoje, fiz um voto lá. Deus tocou no meu coração e tal. E Deus está no controle. Estou sentindo que Deus vai abençoar. Não sei de onde, como que eu vou fazer, como que eu vou pagar. Falei, mas Deus traz providência em tudo. O que aconteceu? A empresa contratou uma outra empresa que vai fazer a função dela, mas aí ela começou assim, ela deu umas entradas falando assim, mas eu sou da CIPA, jamais a empresa vai mandar embora eu, né? Tenho 2 anos ainda de estabilidade. Falei, mas Deus é Deus. Aí chamaram ela, ela fez o voto do domingo. Na segunda-feira chamaram ela de manhã, já logo 8h15, chamaram ela e falaram, Ana, vai entrar uma outra empresa aqui, a gente queria ficar com você, mas a gente vai terceirizar o seu setor e a gente vai pagar os 2 anos para você, né? Vai pagar todos os 2 anos de trabalho dela, vai pagar, e a gente vai deixar o convênio até dezembro para você. Tá bom assim? Não, estou triste. Daí saiu já ligando para mim, ligou, eu estava dando treinamento, vibrando. Aí eu falei, pessoal, vamos tomar um café. Daí fui lá, falei, quem está ligando para mim? Olhei lá, falei, puxa, o que aconteceu, né? A gente só pensa o pior, né? Aí liguei, ela já chorando, puxa, estou feliz e tal, Deus abriu as portas. E aí hoje, pegou a chave do apartamento, daí mandou foto, olha que benção, né? Foi lá, está toda feliz, porque ela falou, agora tranquilo, né? E nessa semana já uma outra empresa ligou para ela, eu sei que um dia você fez um tempo atrás, você fez uma entrevista com a gente aqui, eu sei que você está trabalhando, mas se você ainda se interessar, a gente interessa por você, né? Ela falou assim, vocês dão mais uma semana que eu estou de férias ainda descansando, né? Dá mais uma semana, aguenta mais um pouquinho, né? Se vocês aguentarem mais um pouquinho, porque ela falou, pô pai, vou voltar de novo a trabalhar, né? Deixa eu dar uma descansada, dormir até umas 10 horas pelo menos, né? E eu falei, não, está vendo como que Deus faz as coisas, irmãos? A porta que Deus abre, quando faz, mas tudo isso, irmãos, fez toda essa situação, Deus trabalhou para que a gente entendesse que tudo vem dele e para a gente entender também o poder do voto, do clamor, daquilo que a gente faz, do Deus vai agir na vida de cada um aqui de maneira. Então, queridos, não deixe de orar pela tua casa. Amém. Não deixe de clamar pelos teus, pela tua casa, pela tua família. E nós vamos orar aqui, né? Ficamos felizes que o pastor Adilson está aqui, né? A gente estava preocupado, o pastor Adilson não falta num culto. Se ele não está aqui, ele está pregando em outra igreja. Mas aí a gente já, quinta-feira, a gente orou, né? Pedindo para ele que ele não estava bem. E, graças a Deus, está tranquilo, né? Vai passar por uma cirurgia, né, pastor? Mas tá caminhando, né? Perdemos um amigo, né?
hoje, né, o Caio, ele pregou lá na igreja para a gente, lá atrás, em meados de 1968, né? Que lembra que foi um irmãozinho lá, que ele era diácono, ele foi pregar, eu levei ele pregar, e acometido de câncer, né? Deus recolheu a esposa, há pouco tempo recolheu a esposa, acho que uns 3, 4 anos, né? 3 e pouquinho, né, pastor Adriano, né? O pastor Adriano também conhecia, e aí Deus recolheu ele. Uma pessoa muito simples, muito bacana, não reclamava em nada, né? Tanto ele como a Júlia, né? E aí Deus, ele refez a família de novo, e agora Deus levou ele, né? Então, tudo está no controle. Daí já eu fiquei pensando, você está vendo, irmãos? Às vezes a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, agradeça a Deus e ore a Deus todos os dias. E a gente vai fazer aqui uma oração pelo Carlos, que está com, né, problema no intestino. A gente vai fazer uma oração pelo Éder, que está com problema na bexiga. E a gente vai orar pelo Tiago, que está com problema de vício, né? Vício em cocaína, irmãos. Vamos pedir para Deus abençoar, né? Dirce com coluna. Tá no. Vamos orar então. Amém? Se coloque de pé, vamos pedir a bênção do Senhor. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, nós vamos levantar um clamor aqui mais uma vez pela vida do pastor Adilson. Esteja com ele, pela vida da Rose. Colocamos esta vida da Rose nas tuas mãos, o pastor Adilson. Colocamos aqui, Senhor, o Carlos, que está com problema, Senhor, de intestino, Senhor. Colocamos a vida do Éder, com problema na bexiga. E colocamos aqui a vida do Tiago, problema de cocaína, Senhor, nas drogas. E colocamos, Senhor Jesus, essas pessoas diante do Senhor. Pedimos para que o Senhor abençoe a vida da Dirce, Senhor Jesus, que pediu agora e precisa de um milagre. Aonde ela estiver agora, entra com o teu alcance. Se houver alguém que está assistindo e ouviu os testemunhos, e estava agora, Senhor, na live, que o Senhor alcance esta casa, esta família. Traz um livramento, traz a bênção, traz o milagre, traz a transformação, traz a graça. Senhor, traz a libertação para esse moço. Agradecemos porque quinta-feira nós oramos aqui também, Senhor Jesus, pela sobrinha da Silmara. Deus, recorreu tudo bem, que o Senhor abençoou, deu tudo certo, obrigado. Agradecemos a Deus e oramos e entregamos essas vidas aqui no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Tá, tem umas camisas aqui dos diáconos, né? Nós vamos orar. O aniversário do Cido é amanhã, né? Nós vamos orar no domingo pelo Cido, né? Mas a turma já fez a festa desde terça-feira. Um lá falou assim: ah, Deus abençoe, parabéns, Cido. No grupo, daí a Rose entrou e falou: não é. Não, o Cido entrou, né? Falou: gente. Não, a Rose entrou e falou assim: não é, gente. O do Cido é dia 30, sexta-feira. Mas daí o pessoal não lê, né? Aí o pessoal continuou: parabéns, Cido. Aí outro entrou: parabéns. Outro: Deus te abençoe. Aí eu falei: ah, vai então, agora que fique tudo aí, né? Vamos abençoar as camisas dos diáconos. O pastor Adriano já está colocando as mãos. Estenda as tuas mãos para cá. Senhor Deus, nós consagramos os novos uniformes e nós declaramos a bênção do Senhor. Quando eles estiverem em trabalho, eles estiverem, Deus, executando aqui na casa do Senhor, ministrando a ceia, Deus, trabalhando, ungindo os carros enquanto nós estamos aqui, que o Senhor, Deus, abençoe a casa de cada um deles, Senhor. Que haja multiplicação, haja vitória, colheita, bênção em todas as áreas. Nós declaramos as portas abertas, declaramos o milagre, declaramos a transformação, as bênçãos do Senhor adentre na casa de cada diácono. Consagramos agora no nome de Jesus. Pega o teu dízimo, pega a tua oferta, separe. Você que vai ofertar para o aluguel, Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por aqueles que vão ofertar, por aqueles que vão dizimar, por aqueles que vão trazer a oferta de gratidão aqui na tua casa nesta noite. Abençoe o lar, a casa, a vida, a família, Senhor, em todas as áreas. Eu declaro sobre a tua casa, na tua entrada, também na tua saída. Quando você estiver em viagem, Deus te acompanhe e te guarde. Que Deus te dê a bênção e a vitória e a paz reine na tua casa, no nome de Jesus. Nos leva em paz, guardado, abençoado, debaixo das tuas mãos. Amém e amém.